Essa última pauta, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá erguer o troféu da Copa do Mundo junto com a seleção vencedora no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, da mesma forma que fez no Mundial de Clubes. Como vocês também acham isso uma pataquada, um absurdo? Porque, cara, por que eles querem tanto empurrar o presidente do país para erguer a taça junto com a seleção? É ao contrário. Ele é uma exigência dele. Ele quer o prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel, ganhou o prêmio de uma honraria da FIFA. O Infantino está de joelhos para ele. Essa é uma realidade. A FIFA morre de medo de uma nova investigação dos Estados Unidos na FIFA, dentro da FIFA. Eles entenderam como um desaforo quando eles perderam aquela Copa para o Catar, né? E aí eles resolveram fazer uma investigação e a FIFA não resiste, o Infantino, nem ninguém da FIFA resiste uma investigação, por mais simplória que seja. E o Trump é um pavão, ele vai querer fazer isso. E aí, sei lá, se o capitão do time der a taça para ele, ele vai querer, né? E os Estados Unidos não tem a menor condição. Você viu que uma cobra invadiu o treino da Alemanha? Eu vi. Pô, já estava no treino da Suíça, uma coisa ridícula. Esse negócio com o Irã, os caras acabaram de jogar, foram obrigados a ir embora. Cachorro na delegação do Uruguai. Uma coisa ridícula, uma coisa que mandar aquele árbitro embora. Mas a FIFA está de. Aqui no Brasil, eles não pagaram impostos, lá todo mundo vai pagar. Não pagaram impostos, exigiram que fizesse um monte de estádio aí que não serve para nada agora. Todo mundo ajoelhado. Lá o Infantino está morrendo de medo. Ele sabe o porquê que ele tem medo. Então isso aqui é coisa do Trump, ele é que quer, né? Então... Tem esse negócio do visto de trabalho que é agora pros influenciadores, cara que vai gravar conteúdo lá precisa ter um visto de trabalho pra provar que você tá lá por causa de uma marca, porque você vai gerar renda. Não é que você, tipo assim, não é qualquer um que pode estar lá, grava vídeo pro YouTube, essas coisas. Você tem, sei lá, 100 mil seguidores e você vai gravar lá, você não vai conseguir monetizar seu conteúdo, porque você não tem nada a oferecer ao país. Mas agora você tem, sei lá, 100 mil seguidores e tá com o patrocínio da Coca-Cola, aí você consegue porque você tá conseguindo trazer dinheiro, você tá conseguindo abranger um público muito maior, tá conseguindo trazer algo de bom pra esse evento. Então assim, cara, eu não sei por que complicar tanto o evento assim, que é tão mundial, um evento tão grande, sabe? Porra, tá todo mundo que eu conversei que tá lá nos Estados Unidos, que eu tenho algum amigo que tá lá, fala assim que é impossível você ir lá no jogo. Você sai do jogo assim, é uma muvuca, é tão mal estruturado que perde a vontade. Eu avisei. Você bem que avisou, é Pior verdade. Copa do Mundo que eu fiz foi em 94, um lixo, e pelo jeito essa é o lixo 2, o retorno. Porque assim, cara, falam que é uma estrutura assim tão péssima, é todo mundo saindo pelo mesmo lugar, não tem cobertura de nada, ninguém explica onde fica, portão, essas coisas. Nada, esculhambação. Uma várzea. Pro povo americano isso é um incômodo. Enquanto pros outros é uma festa, pros americanos é um incômodo. Mas a FIFA tá de joelhos, né? Um monte de barbaridades estão acontecendo e tá todo mundo deixando pra lá, mas é uma coisa ridícula. Ridículo. Um país desse que não tem a menor tradição, não sabe nem o que é futebol, fazer 2 Copas do Mundo num período tão curto. E a Itália, pô, os caras quase morreram com a Copa na Itália, uma coisa espetacular, maravilhosa. E a Itália fez em 90, isso era em 94. Pô, faz na Itália de novo, cara. Aí você vai, pô. Agora, próxima Copa tem essa coisa ridícula aqui, mas quando for pra Espanha vai ser um espetáculo lindo. Até Sim. Portugal, né, que não tem tradição em futebol, mas vai ser legal. Vai. Até porque Marrocos, eles vão ficar malucos com os jogos que vão ter é lá. fácil de se locomover e tudo mais, aí vai ser um espetáculo assim, vai facilitar para todo mundo. Aí, os americanos, eu repito, isso aqui é um incômodo para eles. Uma encheção de saco, eles não querem saber disso aí. Um monte de gente lá fazendo uma coisa que eles não sabem o que é e tal. Provavelmente pra eles atrapalharam a festa da NBA. Muito, pode ter certeza disso. A Federação de Futebol do Irã diz que torcedores iranianos tiveram ingressos para a Copa do Mundo cancelados pelos Estados Unidos. Isso acontece apesar do fato de que muitos torcedores iranianos, confiando no processo anunciado, já haviam feito planos para comparecer aos jogos. A cota de 8% de ingressos foi retirada pelos Estados Unidos, deixando a Federação Iraniana atualmente impossibilitada de distribuir ingressos aos iranianos. A seleção iraniana terá que entrar e sair dos Estados Unidos. Eu acho que isso claro, não estou falando que as outras informações são importantes, mas essa aqui é boa para a gente discutir o futebol. Em meio ao conflito entre Irã e Estados Unidos, os jogadores iranianos receberam autorização para entrar em território americano para disputar a Copa, mas não poderão permanecer no país. O time do Irã terá que sair dos Estados Unidos após cada jogo e ficar hospedado no México. Se não me engano, eles ficariam no Arizona. Agora, eu não lembro exatamente o lugar no México. Mas, enfim,
tiveram que remodelar todo o planejamento. Isso, claro, afeta esportivamente o Irã e afeta diretamente os torcedores iranianos que não vão poder assistir a seleção. A gente ainda vai falar do árbitro, que também teve, salvo engano, a seleção do Uzbequistão. Teve no Iraque um jogador que ficou por horas ali também para poder entrar no país. Tá até separado aí, Enzo. Tem a seleção a delegação do Uzbequistão, ela sendo aqui. Antes do jogo contra a Holanda nos Estados Unidos, os jogadores do Uzbequistão foram submetidos a rígidos controles de segurança. A polícia realizou inspeções com cães farejadores e detectores de metais enquanto a delegação desembarcava do ônibus. Enfim, todo esse contexto que envolve a Copa do Mundo, a começar pela situação do Irã, claro que afeta esportivamente, mas você vê como talvez uma mancha esportiva, uma mancha histórica na Copa do Mundo? Cara, uma coisa que é muito claro no futebol, na FIFA, a FIFA é uma entidade extremamente política. É uma entidade política que está no futebol. O futebol tem muito da política. A CBF é uma entidade política. Os clubes de futebol aqui também são entidades políticas, né? Onde você tem eleição, tem voto, tem que ganhar voto, a política está muito presente. A SAFs é outro modelo. Mas enfim, o futebol tem muito da política do futebol que muitas vezes se envolve com a política de um país, com a política, vamos dizer assim, normal, natural. Eu não vou fazer avaliação sobre o governo do Donald Trump, né? Já não me basta os que xingam por causa de futebol, eu não vou entrar na política, vou ficar avaliando se o Trump é um bom presidente ou se não é. Enfim, quem ganha para isso, que fale do governo do Trump. Mas, aí vamos para o que é. A realidade hoje nos Estados Unidos é essa. Ele tem a guerra com o Irã. Então, a gente sabia que ia ter essa relação da seleção iraniana na Copa nos Estados Unidos seria complicada. Tem os conflitos históricos dos Estados Unidos, aí não só no governo do Trump, mas governos... Eu lembro que até teve Estados Unidos e Irã na Copa de 98 na França. Foi um jogo cercado por muita tensão, até comoção. Aí no jogo as seleções se confraternizaram, meio que botaram como um jogo da paz, porque não havia uma guerra como está agora, né? Uma guerra está acontecendo neste momento, mas já haviam conflitos entre os países. Então era um jogo que gerou muita tensão ali, muita tensão lá na Copa da França em 98, entre Estados Unidos e Irã. Então, encarando como é a situação. A FIFA é uma entidade política. A FIFA ela se adapta ao aliado em questão em que está sediando a Copa do Mundo. Quando a FIFA fez a Copa na Rússia em 2018, o Putin era um aliado da FIFA. Levaram a Copa para o país dele, e claro que ele teve grande influência nisso. Como aqui no Brasil, a FIFA foi aliada do governo brasileiro enquanto fez a Copa aqui. E teve influência política do governo brasileiro, da CBF, enfim. Como no Catar também, e nos Estados Unidos a mesma coisa. A FIFA jamais vai bater de frente com o governo americano. Vai o Irã, a Federação Iraniana reclamar de alguma coisa. Aí vai a Federação do Uzbequistão reclamar, vai a do Iraque. A FIFA vai ignorar completamente, que ela vai colocar o peso político. Tá bom, a Federação Iraniana faz parte da política do futebol, do Iraque, do Uzbequistão, mas eu não vou bater de frente com o governo americano para agradar essas federações. Aí eu não estou colocando valor, estou falando de política pura. A FIFA não vai bater de frente com o Trump, com o presidente dos Estados Unidos, para agradar a Federação Iraniana de Futebol. A FIFA considera o governo americano hoje um aliado mais vantajoso para ela do que a Federação Iraniana, ou do Uzbequistão, ou do Iraque. Ou da Somália, o árbitro lá que não vai participar da Copa é da Somália, ligado também à África, é da Confederação Africana, enfim. Então a FIFA ela sempre foi assim. Por que a Copa está nos Estados Unidos? Entre outras coisas. Disputa de poder também. Sim, e tem um caso que aconteceu. Quando Rússia e Catar foram escolhidos sedes das Copas de 2018 e 2022, essa escolha foi feita no mesmo dia das duas sedes, que é uma coisa até inédita, nunca aconteceu de definir duas sedes. Um dos candidatos para a Copa de 22 eram os Estados Unidos. A Copa de 18 seria na Europa, a Inglaterra disputava com a Rússia, outros países, e Estados Unidos eram um dos concorrentes para a Copa de 22 e perdeu para o Catar. A partir daí, teve através do FBI, da Justiça Americana, Polícia Americana, enfim, abriu-se uma investigação muito grande contra dirigentes de futebol.
E muitos veem ali aquela derrota para o Catar que abriu esse caminho para a justiça americana, para a polícia americana, justiça, enfim, investigar os dirigentes de futebol. E na véspera de uma eleição na FIFA, o Blatter ainda era o presidente, teve uma operação no hotel na Suíça e foram presos vários dirigentes de futebol, entre eles o José Maria Marim, que foi presidente da CBF. A partir dali, o FBI mudou a estrutura de poder, né? Foram presos dirigentes, alguns caíram, alguns renunciaram, alguns sofreram impeachment. Figuras grandes do próprio Blatter não permaneceu na presidência da FIFA. O Jack Warner, que era de Trinidad e Tobago, ele mandava na CONCACAF. Chegou a ser preso também. O Nicolas Leoz renunciou à presidência da Conmebol aqui. O Ricardo Teixeira antes já havia renunciado à presidência da CBF. Antes ainda, acho que pouco antes teve o Platini também. Sim, Platini, muito também, nesse caso, o Platini foi acusado de receber propina do Catar para votar na eleição do Catar. Se recebeu ou não sei, também não é a minha função, mas ele caiu da presidência da UEFA.